Durante séculos, a humanidade tentou responder a mesma pergunta, e quanto mais respostas surgem, mais assustador tudo fica. O que acontece quando fechamos os olhos pela última vez? Luz branca? Escuridão total? Ou será que acordamos em outro lugar, como se nada tivesse acontecido? Hoje nós vamos explorar as 8 teorias mais estranhas, complexas e fascinantes sobre o pós-vida, que desafiam a ciência e a religião. Então, para expandir a sua consciência, aqui estão as 8 teorias mais bizarras que podem mudar como você vê a morte. Proposta pelo cientista Robert Lanza, a teoria diz que a consciência cria o universo, e não o contrário. Logo, a morte é uma ilusão da mente. A vida é uma flor perene que volta a florescer no multiverso. Baseada no conto de Andy Weir, e se você for, na verdade, todas as pessoas que já viveram. Você é eu, você é o Napoleão, você é Einstein, o universo é um ovo, e você está reencarnando em todos os seres até amadurecer o suficiente para nascer como um deus. A física quântica sugere que para cada evento, a realidade se divide. Se você morre em um acidente nesta realidade, a sua consciência instantaneamente continua em uma realidade paralela, onde você sobreviveu. Você nunca experiencia sua própria morte. Se vivemos em uma Matrix, a morte é apenas o desligamento do código ou o upload da sua consciência para um servidor na nuvem. Talvez o pós-vida seja apenas o lobby do jogo onde você escolhe o próximo personagem. A ideia de que o universo inteiro é consciente. Quando morremos, nossa consciência individual, como uma gota, volta para o oceano cósmico. Você não deixa de existir, você se torna tudo. A teoria da paralisia do sono para sempre parte de um medo silencioso, o de que, em casos extremos, a consciência poderia ficar presa nesse estado para sempre, não como um corpo imóvel na cama, mas como uma mente acordada em um limbo eterno, sem tempo, sem fuga, apenas consciência pura. As sombras e as presenças e o pânico seriam um primeiro contato com esse lugar, onde o cérebro não consegue mais simular a realidade. Já a teoria de que a vida recomeça propõe algo menos assustador e ao mesmo tempo mais inquietante. Quando morremos, a consciência não percebe o fim. Ela simplesmente reinicia em outra existência. A paralisia do sono seria uma falha nesse processo, um instante em que a mente lembra, ainda que de forma confusa, que aquilo tudo já aconteceu antes. A sensação de estranhamento não seria medo, seria reconhecimento. A teoria egocêntrica leva essa ideia ao extremo. Apenas você existe de verdade. Tudo ao seu redor seria uma construção criada para manter a sua consciência ocupada. Durante a paralisia do sono, essa construção falha, o mundo some, o corpo não responde e sobra apenas o eu, isolado, encarando a possibilidade de que nunca houve mais ninguém. Agora, imagine que por um momento, tudo que existe na verdade não tem sentido, e tudo nos levará a um fim eterno e vazio. É exatamente o que essa teoria perturbadora nos diz, geralmente a mais aceita pelos ateus, e carrega um significado impactante e, de certa forma, cruel. O mundo existe.
Tudo nele existe, mas a partir do momento em que se vamos, tudo se perde, nada se encontra, e tudo o que resta é o vazio eterno. O fim realmente é o fim, mas o pior de tudo é que depois de ir dessa para melhor, de acordo com essa teoria, você não teria uma segunda chance, apenas uma única vida. Uma vida que se perde no vazio. Sendo bem sincero com vocês, eu nunca tive uma dúvida profunda sobre o pós-vida. E eu nunca fui do tipo de ficar de luto e sentir aquele vazio brutal no peito e uma tristeza avassaladora. Obviamente, já tive dúvidas sobre certas coisas. E já fiquei triste por perder pessoas queridas em minha vida. Mas o que eu quero dizer é que o pós-vida, para mim, sempre foi uma certeza. Eu fui criado em uma família cristã e, apesar de não ir mais à igreja, eu passei a ter mais contato com o mundo espiritual através da Bíblia. Então, sim, eu acredito no pós-vida bíblico, mas sei que muitos não acreditam. E tudo bem, ninguém é obrigado a aceitar, mas é interessante saber sobre outras teorias. Teorias que são tão estranhas e bizarras que por um momento pensamos em como seria se aquilo tudo fosse real. E se de fato fosse o nosso destino, com certeza seria insano e perturbador. Aquele sentimento de vazio e pequenez diante do universo é universal. Pode acontecer com o cético, com o religioso, com o cientista, todos nós. No fundo, somos crianças assustadas no escuro, procurando um interruptor de luz. Estima-se que mais de 100 bilhões de pessoas já morreram em toda a história da humanidade. E a verdade absoluta é que nenhum deles voltou com um relatório assinado confirmando o que há do outro lado. O grande problema não é a morte em si, é o não saber. É essa incerteza absoluta que cria um abismo na nossa mente. Nós vivemos a vida inteira construindo memórias, amores e carreiras. Mas temos essa sombra constante de que tudo pode ser deletado em um segundo, sem backup. E por que sentimos isso? Biologicamente, nosso cérebro é programado para sobreviver, não para compreender a sua própria inexistência. A nossa mente simplesmente não consegue processar o conceito de nada. A falta de respostas concretas causa um curto-circuito na nossa lógica. A consequência disso é uma ansiedade silenciosa. Vivemos com medo do desconhecido, o que nos impede de aproveitar o agora. Muita gente vive com um freio de mão puxado, com medo de arriscar ou pior, vivem apavoradas com o fim, esquecendo de viver o meio. Se alguma dessas teorias fez a sua mente explodir ou te deu uma nova perspectiva, deixe o seu like e me conta aqui nos comentários qual é a sua teoria. Eu leio tudo. Se inscreva para continuar explorando os mistérios do universo comigo. Fiquem com Deus e até a próxima.